Pense em um filme com a temática medieval, ou pense na Idade Média. Pense em espadas. Qual objeto, qual modelo aparece primeiro na sua mente? É muito provável que seja a espada longa medieval. Afinal de contas, é a peça mais icônica da época e mais icônica também na cultura pop atual, no cinema e tudo mais. Além de ser uma peça extremamente popular ao longo da história, não só nesse momento, mas também na antiguidade, é uma peça extremamente usada na esgrima histórica, tanto no momento atual que a gente vive, quanto como na antiguidade. Eu posso afirmar que a espada longa, como vocês estão vendo aqui nas minhas mãos, é o modelo de espada mais usado na história humana para a esgrima, mais do que a espada que nós vemos na esgrima olímpica atual. Porque a esgrima olímpica atual é algo recente. As pessoas praticavam esse esporte desde a Idade Média, como esporte também. Não era apenas para batalhas, não era apenas para duelos, não era apenas para a proteção de um cavaleiro que viajava, mas também como esporte. Era algo da nobreza. E por que a espada longa é tão usada? Por que é tão estudada? Por que é tão praticada? Bom, a resposta para isso está dentro desse vídeo. Vamos lá! Dentro da prática de rima, a gente tem essa espada como espada principal, né? Dentro do cinema é o que a gente mais vê, dentro dos filmes. Mas por que também na Idade Média era assim? O primeiro fator era um status simbólico dessa peça. O que eu quero dizer com isso? Era a peça da classe dominante. Pensa em quem usa o iPhone 13 Max Pro da vida agora. Você pensa, pô, essa pessoa com certeza nem colocou reboco na casa. Na Idade Média não tinha isso, entende? Se você fosse da classe dominante, você tinha coisa. Se você não fosse da classe dominante, você não tinha como parcelar a coisa em vez de colocar um reboco na sua parede, né? Então pensa que seria como você ter hoje em dia... Eu ia falar um Camaro, mas pensa um carro tipo uma Ferrari da vida, entende? É claro que não é a mesma tabela de preço, né? Mas eu quero dizer é um item de status, é você ter um carrão, é você ter o melhor celular, você ter equipamentos ali bem alto nível, sendo que na época não tinha as possibilidades de compra e endividamento que a gente tem hoje em dia. Então, o primeiro ponto era algo de status social, era a arma da cavalaria. Você ser um cavaleiro era um título de nobreza, envolvia grana. Então você ter uma espada longa era um ícone de riqueza. Era algo que simbolizava que você tinha dinheiro. Era algo da nobreza, da realeza. Tem até uma cena de um dos livros de Bernard Cornwell, de uma batalha, e esse rei estava na batalha. E ele usava naquela batalha uma espada longa, apesar de que era uma parede de escudos, e naquele momento seria melhor que ele estivesse com uma arma de haste, e ele teria ali para usar, mas ele empunhava uma espada porque aquilo era algo mais nobre de se fazer e transmitia uma mensagem mais nobre ali. Então ele empunhava uma espada. O primeiro fator, então, é o status simbólico da riqueza. É claro que não é só um cavaleiro e um rico que conseguia uma espada longa medieval, tinha exceções, né? Mas era a arma predominante da elite. Um segundo fator é o aspecto icônico que essa espada tinha em lendas da época. Por exemplo, a Excalibur, do rei Arthur, a Durandal, de Roldão, a Gran-Nothung, de Siegfried. Em momentos mais contemporâneos, a gente pode pensar na Narsil, de Aragorn, nas espadas de Geralt. Então, é um tipo de espada, desde a antiguidade, conectada a lendas históricas, a ícones lendários, como o rei Arthur, que naquela época já era algo lido, né, contado por poetas, por bardos. Hoje a gente tem lá o Geralt em um jogo onde a gente joga e visualiza aquilo. A gente tinha o Aragorn, o Gandalf no cinema usando espadas longas. Então é um ícone de personagens lendários. E isso também agrega muito valor ao apelo do uso dessa espada. E o terceiro fator, e não é o fator final, é a conexão da época com a religião dominante da época, que era o catolicismo.
eles invocavam a ideia de ser uma cruz, né? Oh, tenho aqui uma cruz. Essa guarda em cruz transmitia isso, apesar dessa ser um pouco curvada, mas tinha essa tendência na mensagem de ser uma iconografia cristã também, o que era altamente conectado às ordens de cavalaria, conectado à fé predominante da época. Então tinha essa invocação à fé cristã também europeia. Então, em resumo, nós temos aqui 3 pontos muito poderosos ligados à simbologia de uma espada longa, que é o poder militar, o poder econômico, o poder também religioso. Imagina uma pessoa na época invocando esses 3 poderes ao empunhar uma espada. Pô, é algo assim, você tem que ter, você deseja ter, você quer mostrar isso. E também podemos agregar um quarto poder aí, que seria o poder cultural, que é o que a gente mais tem hoje conectado a isso daqui. Mas, além desses fatores, que já seriam pontos muito fortes para você ter uma espada longa na Idade Média, ou até ter hoje em dia também, a gente tem ela como um ótimo item pedagógico. O que eu quero dizer? Através da espada longa, você consegue ensinar muito da arte do combate. Por quê? Porque ela é algo versátil. Se liga só. Primeira vantagem, tanto em sentido pedagógico como em sentido de uso dessa espada. Ela é longa e, por conta disso, ela pode ser usada como uma lança. Como uma lança, obviamente, curta. Você pode empunhar, segurando atrás e usar ela como lança, até mesmo segurando a lâmina. Ah, mas pode segurar a lâmina? Você vai estar usando uma luva de couro. Então, você pode usar como lança curta. Isso tanto em um combate como em um treinamento. Com esse item você conseguia ensinar movimentos de lança e praticar eles também. Segundo ponto de vantagem, ela é longa, mas não tão longa ao ponto de impossibilitar o uso dela com apenas uma mão. Você pode usar ela com uma mão. Apesar de ser extremamente não, né? Apesar de ser bem desconfortável, você pode manusear ela com uma mão, caso seja necessário em um combate ou caso seja necessário ensinar uma técnica de uma mão para um aprendiz de cavaleiro, para um nobre que te contratou para ensinar ele em seu castelo, ou para uma aula de rima nos tempos atuais também. Dá para usar com uma mão. Não é o indicado porque ela foi feita, a mecânica dela funciona bem com 2 mãos, mas é possível. Versatilidade desse objeto. Terceiro ponto de vantagem é que ela é vestível. O que eu quero dizer com isso? Você consegue usar na cintura. É uma arma longa, mas não longa ao ponto de impossibilitar de você carregar na cintura. Porque, eu não sei se vocês já viram na internet, tem muita gente que pega do game e fala: ah, é impossível alguém sacar uma espada longa das costas porque ela não vai sair aqui. Apesar que é questionável, porque a pessoa poderia sacar assim, depois colocar na mão. Seria mais lento que sacar da cintura, obviamente. Mas uma espada muito longa, você também não consegue sacar da cintura, porque você tem um ponto de extensão do braço. A longa, ela é o ponto ideal, olha só, aqui fosse uma guarda, aqui é a extensão do meu braço, para você sacar ela. Ela é um tamanho certo para isso, ela é vestível. Apesar que eu acho que em um lugar apertado, você andar com uma espada longa na cintura, no meio de uma multidão, quem já teve essa experiência sabe que também assim não é tão vestível assim. Você anda e vai se esbarrando em todo mundo. Já passei por isso. Mas está ali naquele ponto de equilíbrio e possível ainda de colocar na cintura. Quarta vantagem, você pode inverter a pegada dela. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa apenas bater com a lâmina. Você pode simplesmente inverter e bater com o pomo, com a guarda. Ela vira uma archa, né? Uma arma de haste, onde você tem... Pô, é um balanço de peso aqui, é uma vontade disso voar e esmigalhar o que está na frente, absurda. Isso tanto em uma luta é útil, quanto ao treinar alguém para usar uma archa em si. Então, com um objeto levado ao treino, você também treina isso.
Último ponto de possibilidade de treino ainda para uma espada longa. Existem muitas técnicas de adaga que você usa ela aqui. E com o pomo, você consegue praticar essas técnicas. Você consegue usar. Então, o que você treina de adaga, você usa na espada longa ao usar pancadas com o pomo. Isso é mais uma possibilidade tanto em combate quanto em aprendizado, em uma turma e tudo mais. Então, com uma espada longa, a gente tem um instrumento altamente versátil para treino. Olha que louco isso. Lança curta, espada longa em si, espada de uma mão, adaga, archa, tudo isso você treina com apenas um objeto. E ainda é algo que você pode colocar na cintura e levar para o treino, é algo que você pode colocar na cintura, viajar, surgiu a necessidade, você pode usar como espaço estreito, adaga, você pode usar como lança, tendo um espaço melhor, você pode usar como espada de uma mão, caso você precise desesperadamente usar um escudo, ou caso sua mão esteja ferida. Você pode usar como archa, caso o seu oponente esteja bem protegido, você queira ter uma força contusória maior, caso você não consiga simplesmente cortar com um golpe, se ele estiver com uma armadura bem protegida, por exemplo. Então, tá aí os fatores sociais da época e os fatores pragmáticos de treino e aplicação dessa espada que tornam ela a espada mais versátil do aspecto didático e do aspecto de uso e combate de toda a história. Sabia desses fatores? Bom, viu o vídeo até o final, quer dizer que você gosta desse conteúdo, não é? De espadas, desse universo. Eu também. Por isso esse canal aqui. Então eu te peço, poxa, vem fazer parte dessa comunidade. É tão legal quando vai chegando mais amigos e amigas nela. Se inscreve aqui, dá uma curtida nesse vídeo também. E se puder, compartilha no seu grupo de esgrima, a galera que treina com você ou que você gostaria de começar, aquele amigo que você chama para treinar. Manda esse vídeo. Quem sabe isso ajuda também a galera a ter uma visão diferente. Agregue mais comentários aqui com visões diferentes nesse vídeo também. Porque, de toda forma, quem são os mestres? São as pessoas da antiguidade que escreveram os tratados. Eu não sou nenhum mestre e estou aqui para aprender com isso também. Então, toda a interação que eu tenho aqui trazendo para vocês, eu aprendo muito de volta também. Então, é isso. Um grande abraço e até mais.